Bom, então assim, por que que vai ser tão importante essa questão de uma não-razão, né? Eu quero que vocês guardem muito essa palavra aqui, ó, mitos, tá? Isso vai ser uma parte bem importante da aula. Mas simplesmente porque numa postura de teatro, o que que a gente vai ter? A gente vai ter uma postura muito diferente. Só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente pega ali na Grécia Antiga, né? Quando a gente fala em Péricles, por exemplo, no reinado de Péricles, uma coisa que acabou acontecendo foi o seguinte: teve um diretor de teatro que foi lá, apresentou uma peça para os gregos, e ele emocionou muito os gregos, né? Ele acabou provocando uma coisa que a gente chama de catarsis, né? Nos gregos. Então eles ficaram muito emocionados, eles choraram e por aí vai. E isso não foi uma coisa legal. Por quê? Porque isso contrapôs justamente com a questão, né? Ia fazer uma festinha aqui com a questão do hortus. Como assim, né? A gente vai ter os gregos, que tem aquela postura super assim, e agora, assim, é, eles acabaram se emocionando. Não pode, isso vai muito contra as questões dos gregos. Tudo bem? Bom, então eu vou separar essa palavrinha aqui, o mitos, que ela vai ser bem importante, tá? Bom, então vamos lá. Por que que eu quis separar essa palavra, né? A questão do mitos mesmo. Porque uma coisa que eu vou estar defendendo é de que todos nós, tá? A gente vai ter que ter. é, a gente vai ter que. Nós psicólogos, eu digo assim, né? A gente não vai levar em consideração as questões do ortos, as questões de uma ortodoxia, as questões de uma postura rígida. Afinal, né, já que a gente está falando em termos de psicopatologia, eu sempre vou ter que enxergar o sujeito e por trás dele algumas questões psicopatológicas, um diagnóstico, por aí vai. E não o contrário. Sempre a gente vai atender um sujeito e vai ser aquele sujeito mesmo. E como que eu vou atender esse sujeito? Ora, eu vou ter que, eu não vou pegar e falar assim, ah, qual sintoma você tem? Ah, você tem esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma. Ah, então você tem tal patologia. Não, isso não faz o menor sentido dentro da nossa ciência, tá bom? Dentro da nossa terapêutica, desculpa. Então, olha só, eu vou levar em consideração, tá? Uma coisa que a gente vai estar chamando de dimensão, mito, e a importância daquela palavrinha, né? Poética, não é poética, tá? Aqui tem, ó, poética, epopeica. Tá. Que desgraça que é essa de uma dimensão mito, poética e epopeica? Pessoal, ele é mais simples do que a gente imagina. Quando eu falo assim da questão mítica, né, da questão de uma questão do mito mesmo, eu quero falar assim para vocês de que quando a gente fala em um sujeito, quando a gente vai atender qualquer tipo de sujeito, a questão mito, né, a questão mítica dele, ou seja, ele vai ter a questão da sua verdade, tá bom? E beleza, é isso. Como assim é isso? Cada um vai ter a sua verdade. Não importa, assim. Vou falar assim pra você. Muita gente, para vocês, né? Muita gente fala assim: ah, aquele cara ali nem sei porque ele tá depressivo, porque ele tem tudo na vida, então ele tá só de frescura. Não, é um cara que tá sofrendo. Ele vai ter a sua versão, a sua verdade, né, sobre alguma coisa, né, que esteja provocando sofrimento a ele. Então, olha só que coisa mais importante. Dimensão mito-poética e epopeica, né? O mito, ele diz respeito a uma verdade que cada um tem. É muito singular, né? É muito singular mesmo do sujeito. A questão da poiesis, tá? Ele vem justamente das questões do quê? Da criação. Então, eu vou falar assim para vocês. Então, estou falando para vocês, né? De uma dimensão mitopoética. Mitopoética significa o quê? Uma verdade que vai ser daquele sujeito, que vai ser, né, muito singular e que ele vai estar criando. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, uma dimensão mitopoética epopeica. Epopeia vem daquelas questões, né, de uma narrativa longa e por aí vai. E isso diz muito respeito ao sujeito. Eu começo a atender uma pessoa e ela vai chegar na primeira sessão e vai falar que ela tem problemas com a mãe, por exemplo. Daqui 10 anos, 15 anos, quando tu estiver atendendo ela vai trazer as suas versões, né, a sua história, vai estar criando as suas diversas situações. E no final, né, uma coisa que é bem legal de falar para vocês, daqui uns 15 anos ela vai chegar e vai falar assim, olha, eu tô com um problema com a minha mãe. Opa, não é que a terapia não andou e que não resolveu nada, mas é porque, de fato, é uma dimensão mito-poética epopeica. Não sei se ficou claro que a gente vai para a última parte da nossa aula, tá bom?